O abençoado horário do culto da tarde, para a festa dos tabernáculos chegou. Entre todas as outras coisas, a festa dos tabernáculos se destaca por duas frases-chave inseparáveis: a bênção do Espírito Santo e o fruto da pregação. Elas são consideradas partes muito importantes. Eu sinceramente oro para que através deste festival dos tabernáculos, o pai e a mãe abram amplamente as portas do Evangelho para o mundo inteiro, e que o Espírito Santo da chuva serôdia seja abundantemente dado a todas as igrejas, todas as famílias e a cada um de vocês. Quando tentamos fazer a obra do Evangelho com a nossa própria força, tudo parece impossível e difícil, e parece não haver maneira de realizá-la. A obra deste Evangelho deve ser feita pelo poder de Deus. Não há outra maneira. Quão lento, difícil e inconveniente seria se uma pessoa tivesse que arar a terra e cavar o solo apenas com as mãos? No entanto, se fosse usada uma pá ou uma picareta, seria muito mais fácil. E se fossem usadas escavadeiras ou máquinas pesadas? Não seria muito mais fácil? Seria muito melhor usar ferramentas como uma enxada ou uma pá do que cavar com as mãos ao arar a terra. Além disso, se uma escavadeira fosse usada, o trabalho se tornaria inimaginavelmente mais fácil. Não podemos fazer essa comparação exatamente, mas podemos dizer que agora estamos realizando a obra do Evangelho apenas com as nossas mãos. Nós temos apenas arado e cultivado a terra com as mãos, mas Deus pode empregar algo ainda mais poderoso do que uma escavadeira para realizar todo o trabalho. Por que esse fenômeno não aconteceu até agora? Precisamos orar com fervor. Deus não diz claramente que, se pedirmos, nos será dado, e se buscarmos, encontraremos? Devemos nos tornar aqueles que batem frequentemente, buscam diligentemente, e pedem fervorosamente. Também devemos pedir, buscar e bater à porta pelo poder do Espírito Santo da chuva serôdia. Ao verem a fé de seus filhos, o Pai Celestial e a Mãe Celestial dirão: agora podemos abrir a porta, já que eles cuidarão bem dos filhos, que virão para Sião mais tarde. Eles desenvolveram paciência suficiente, e encheram seus corações com o amor de Deus, se preparando completamente para cuidar de cada membro da família, com amor e devoção. Quando esse momento chegar, Deus nos dará fruto. Deus não vê o fim desde o começo? Portanto, se o fruto fosse prejudicar esse filho, ele ainda assim lhe daria o fruto? Mesmo querendo dar, ele o reterá. Portanto, devemos estar preparados. A primeira coisa que precisamos preparar é a nossa fé em Deus. O título de hoje é: Credes que eu posso fazer isso? Irmãos e irmãs, como devemos responder quando essa pergunta nos é feita? Se Deus perguntar: vocês creem que eu posso realizar a obra de evangelizar o mundo inteiro? O que devemos dizer? Não devemos simplesmente dizer amém, mas sim, devemos realmente crer nisso. Como Deus considera o tamanho do planeta Terra? Ele a vê como um grão de pó na balança, e a considera como uma gota de água em um balde. Então, Deus disse que devemos ter o coração de quem em nós? Devemos ter o coração de Deus em nós. Conforme o Evangelho é pregado em Samaria e até aos confins da terra, o número de membros continua a crescer. Alguns se perguntam: como podemos cuidar de todos esses membros? No entanto, quem está conosco? Não temos Deus que vê a terra como uma gota de água em um balde, e como um grão de pó na balança. Devemos realizar a obra do Evangelho tendo Deus em mente, não pensando como se pudéssemos evangelizar o mundo inteiro, ou administrá-lo com nossas próprias habilidades. Quem supervisiona tudo no mundo? Deus supervisiona tudo. Como continuamos esquecendo disso, inevitavelmente nos tornamos sobrecarregados com pensamentos como:
Eu devo pelo menos ter esse tanto de poder, ou eu preciso ser capaz de abraçar o mundo inteiro por conta própria. Não importa o quanto a igreja cresça, se tornando tão numerosa quanto as estrelas no céu. Quem gerencia tudo? Quando nos perguntam, você crê que eu sou capaz de fazer isso? Nossa resposta deve ser um amém, que vem dessa fé. Hoje, com o sermão intitulado, Credes que eu posso fazer isso? Vamos primeiro olhar para o livro de Mateus, capítulo 9, versículo 27. Vejamos o versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Jesus fez uma pergunta a eles primeiro. Isso não significa: não espere nada de mim sem fé? Nós vamos a Deus e oferecemos nossas orações de madrugada, e à noite todos os dias. Não deve se tornar uma situação onde, sem pensar em Deus, oferecemos orações pelo hábito, apenas porque esta semana de oração é um regulamento da festa de Deus. Nesta época, devemos orar: Deus, precisamos absolutamente do seu poder, para evangelizar o mundo inteiro. Por favor, vista-nos com toda a armadura do Espírito Santo da chuva serôdia, e guie-nos na plenitude da graça do Espírito Santo. Não devemos tentar realizar algo com a expectativa de ter mais habilidades. Ao contrário, devemos crer que Deus, que está conosco, nos guiando para a vitória, e nos direcionando ao caminho onde podemos cumprir completamente essa obra do Evangelho. Nessa situação, não seria sempre possível termos uma mente pacífica, um coração alegre e felicidade? Mesmo que o caminho que estamos percorrendo agora seja o caminho da cruz, devemos ansiar pela alegria e felicidade no final, crendo que, se conseguirmos ultrapassar este momento, o eterno reino dos céus estará logo diante de nós. Com essa fé, devemos nos dedicar ainda mais ao Evangelho. Seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Quando recebemos essa pergunta, devemos pensar: eu estive nos Estados Unidos e no Brasil de avião, e realmente senti que eles são incrivelmente enormes. Quando eu poderei realizar a evangelização mundial? Todos nós precisamos ter os olhos de Deus. Somente quando temos a perspectiva de Deus, que vê este mundo como uma gota de água em um balde ou como um grão de pó na balança, podemos salvar o mundo, não é? Somente então podemos nos tornar os filhos fiéis de Deus, que tomam a liderança em salvar todas as pessoas do mundo. Há cerca de 2000 anos, Jesus perguntou a 2 homens cegos que o seguiam: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Em outras palavras, os 2 cegos responderam: Amém. Vejamos o versículo 29. Então, lhes tocou os olhos, dizendo: O que ele disse? Ele primeiro perguntou: Vocês creem? E quando eles responderam: Sim, Senhor, ele então disse: Faça-se-vos conforme a vossa fé. Versículo 30. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Hoje é a festa dos tabernáculos. É o dia em que devemos pregar diligentemente as boas novas a todos os povos em Samaria e até aos confins da terra. Não se preocupem muito com isso, pensando: quando essas boas novas serão pregadas a todos os 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo? Problemas difíceis às vezes surgem inesperadamente, enquanto pregamos o Evangelho. Cada vez que isso acontece, estamos bem cientes de que está além da nossa capacidade. O Evangelho não é sobre liderarmos bem ou governarmos com eficiência.
Nós cremos que o Evangelho está progredindo bem, porque Deus está conosco, nos guiando. Nós cremos que o Evangelho está indo bem, porque é realizado por Deus Pai e Deus Mãe, que são o Espírito e a noiva. Por isso, sempre que enfrentamos dificuldades, aplicamos um princípio que foi estabelecido. Qual princípio foi estabelecido? Tudo o que acontece neste mundo deve ser visto da perspectiva de Deus. Qual perspectiva devemos ter? Para salvar o mundo inteiro, devemos ver essas dificuldades como se fossem apenas uma gota num balde, ou um grão de pó na balança. Caso contrário, você pode pensar, mesmo na Coreia do Sul, há muitas cidades que eu ainda não visitei. Então, quando o Evangelho alcançará todos esses lugares? No entanto, nas cidades que vocês não visitaram, nossa igreja já está estabelecida. Vocês não visitaram esses lugares. Então, quem fez todo o trabalho? A nossa Sião está no Alasca ou não? Algum de vocês já esteve em Ushuaia, a cidade localizada no extremo sul da Argentina e a mais próxima da Antártica? Claro, entre vocês, alguns podem ter ido. No entanto, a maioria não esteve lá. Nossas Siões estão estabelecidas, até mesmo nos lugares que não visitamos. Quem as estabeleceu? Portanto, este não é um evangelho que é alcançado através de nossos esforços. Ao contrário, Deus já possibilitou que isso fosse realizado, e nos deu a oportunidade de receber bênçãos. Vou dar um exemplo. Quando um pai chegava em casa do trabalho à noite, trazia um lindo combo de lanches para sua filha comer. O pai perguntou à sua filha: "Seus biscoitos parecem deliciosos. Posso comer um?" Mas a criança recusou, dizendo não. Não seria extremamente doloroso para o pai ouvir isso? Por outro lado, se a filha lhe respondesse, dizendo: "Papai, aqui está. Você trabalhou tão duro por nós e até me deu um grande presente. Você pode ter 10 se quiser." Como o pai se sentiria? Ele ficaria muito satisfeito. Precisamos pensar cuidadosamente sobre a obra do Evangelho, do nosso Deus a partir desse ponto de vista. Deus vê esta terra como uma gota de água num balde. Deus a vê como algo simples, mas se a considerarmos como algo complicado, quão diferentes são os olhos de Deus dos nossos. Nesse caso, nossa fé nunca estará totalmente alinhada com Deus. Estamos agora andando no caminho que Deus abriu e pavimentou para nós. Originalmente, havia um caminho pelo Mar Vermelho? Existe algum caminho sobre o mar? Não existe caminho. No entanto, Deus já havia preparado de antemão o caminho para libertar os israelitas, e preparou para enterrar o exército egípcio no mar, não é? Não foram Moisés nem os israelitas que fizeram isso. O caminho definitivamente não foi criado por eles retirando água do Mar Vermelho com baldes. Portanto, nunca devemos esquecer que temos Deus Pai Todo-Poderoso, e também temos Deus Mãe Toda-Poderosa. Enquanto pregamos o Evangelho, eles nos perguntam: "Vocês creem que nós somos capazes de fazer isso?" Todos dizem, "Amém." No entanto, há aqueles que dizem, "Amém," com 10% de fé, "Amém," com 20% de fé, "Amém," com 50% de fé, e com certeza, aqueles que dizem, "Amém," com 100% de fé. Por meio deste tempo, não podemos perceber que quando Deus diz, "Faça-se-vos conforme a vossa fé," a obra incrível acontecerá se respondermos com 100% de fé. Quando Jesus perguntou, "Credes que eu posso fazer isso?" Os 2 cegos disseram, "Sim, Senhor, nós cremos absolutamente." Quando ele disse, "Faça-se-vos conforme a vossa fé," seus olhos se abriram na mesma hora. Esse foi realmente um evento incrível, que é cientificamente impossível. Quando isso se tornou realidade, os 2 cegos ficaram cheios de alegria, pois recuperaram a visão que haviam perdido. Mesmo que Jesus tenha dito, "Nunca digam a ninguém que eu fiz isso." Assim que saíram, eles não puderam deixar de falar sobre isso, cheios de animação. Cada um deles percorreu o vilarejo dizendo às pessoas, "Pessoal, saiam e me vejam. Por quanto tempo eu estive cego?" No entanto, Jesus de Nazaré abriu completamente meus olhos com apenas uma palavra. Não foi assim que as notícias sobre Jesus
se espalharam por todos os cantos? A obra que Deus quer cumprir é diferente dos pensamentos humanos. O caminho, método e obra são todos diferentes. Portanto, quando o pai e a mãe nos ordenam pregar, tudo o que precisamos fazer é pregar diligentemente. Todos os planos são criados por Deus, e é Ele quem os procede e realiza. Nós apenas precisamos estar ao lado do Pai, que está fazendo a construção e, se Ele disser, você poderia ir e me trazer alguns pregos? Então nosso trabalho é realizar essa tarefa para Ele. Está além da nossa capacidade de imaginar coisas, sobre como a casa é projetada, como sua estrutura deve ser arranjada ou quanto peso ela pode suportar. Quem está fazendo todas essas coisas? Deus cuida de todas as partes difíceis e desafiadoras. E nos pede apenas um pequeno favor: você pode me trazer alguns pregos? Em vez de dizer, Pai, eu não posso fazer isso porque estou muito cansado, não deveríamos dizer, Pai e mãe, eu trarei não apenas pregos, mas também um martelo se me pedir. Por favor, apenas me digam o que fazer. Não deveríamos todos nos tornar filhos com uma fé assim? Quando Jesus perguntou pela primeira vez, credes que eu posso fazer isso? Os dois cegos responderam, sim, Senhor. Se ele nos perguntar hoje, vocês creem que eu posso salvar o mundo? Como deveríamos responder? Vamos responder, amém. Vamos ver Mateus capítulo 28, versículo 18. Capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A frase todas as nações não exclui ninguém, ou nenhum país. Isso significa que todos no mundo estão incluídos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando pregamos o Evangelho, pode haver resultados positivos, às vezes, resultados negativos. Quando voltarmos da pregação, devemos simplesmente dar graças a Deus, pelo que nos foi concedido naquele dia. Não há necessidade de ficar desanimado, pensando, alguém ganhou 10 frutos, mas eu não consegui ganhar nenhum. Já que Deus disse, apenas vão e preguem com fervor. Seguimos os ensinamentos do pai e da mãe, pregando e ensinando diligentemente. Quer seja oportuno, quer não, e quer ouçam ou deixem de ouvir. A Bíblia nos diz que cabe a eles aceitar, ou rejeitar. Devemos poder vê-la como uma gota de água em um balde, e considerá-la como um pequeno grão de pó na balança. Se pensarmos demais, sempre nos sentiremos intimidados, e seremos incapazes de realizar qualquer coisa. Portanto, precisamos dos olhos de Deus. A Bíblia nos ensina a ter a mesma mentalidade de Cristo. Portanto, devemos ter a mentalidade de Cristo. Não apenas isso, mas todos nós também, devemos ser capazes de ter os mesmos olhos, que os dele, ter os mesmos pensamentos que os dele. Quando olhamos para a mensagem dada em Mateus capítulo 28, Jesus disse, estou convosco todos os dias, até a consumação do século, e nos ordenou ser suas testemunhas, e pregar as boas novas do Evangelho a todas as nações. Isso significa que construir e projetar a casa é algo que o próprio Deus fará. Essa festa dos tabernáculos é para comemorar a construção do tabernáculo. Quem projetou o plano do tabernáculo? Moisés fez isso? Moisés nunca poderia projetar algo assim. Os israelitas fizeram isso? Oliabe e Bezalel fizeram isso? Nenhum deles fez isso. Deus determinou todos os seus desenhos. Deus não instruiu os israelitas sobre os materiais com antecedência. O que Deus os instruiu a fazer? Quando saíram do Egito, Ele os instruiu a pedir itens aos egípcios e trazê-los para fora.
Naquela época, eles não entendiam por que Deus os instruiu a trazer esses materiais, mas no final, todos os materiais que eles pegaram dos egípcios foram usados para construir o tabernáculo, não foram? Devemos seguir em frente com essa fé, entendendo a profunda providência de Deus. Não devemos depender de nossas próprias habilidades e prosseguir com a mentalidade: eu sou habilidoso em falar. Nem devemos nos sentir desencorajados, pensando: eu sou ruim em falar. Deus se alegrou quando Moisés disse que não era eloquente. Quem está liderando a obra da salvação? Não é Deus quem está liderando. Deus disse: eu te escolhi. Ele quis dizer: eu não te escolhi sem saber da sua incapacidade de falar fluentemente de forma coerente. Arão, que era eloquente, foi colocado ao lado de Moisés para ajudá-lo. Ao fazer a obra de Deus, quando estamos sempre com Deus, não temos nada a temer. Deus não planeja tudo, realiza toda a obra e também nos dá a sabedoria e a força para realizá-la. Portanto, não está escrito: tudo posso naquele que me fortalece? Está escrito: tudo posso. Tudo é possível nele. É o mesmo para todos vocês, e para mim também. Lembro-me de quando me pediram pela primeira vez para fazer um discurso na ONU. Inicialmente me perguntei: como devo fazer isso? Mas então tive este pensamento: para Deus, é como uma gota em um balde. Portanto, eu preciso ajustar minha perspectiva. Assim que tomei minha decisão, foi como se fosse nada. Deus abriu o caminho para que tudo corresse sem problemas. É por isso que cheguei a compreender firmemente que todas essas coisas incríveis e surpreendentes que estão diante de nós não são nada aos olhos de Deus. Também compreendi mais claramente que seguir em frente com fé pode fazer todos os assuntos parecerem tão insignificantes quanto um pequeno grão de pó na balança. Vamos ver a palavra de Deus em Marcos capítulo 9. O Evangelho de Marcos capítulo 9 versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Por favor, testifiquem com confiança na frente de todas as pessoas do mundo, dizendo: cremos em Deus Pai Ansanron, e na Mãe Celestial Nova Jerusalém. Nós os convidamos a também crer no Pai Ansanron e na Mãe Celestial, e se juntar a nós na salvação. Testifiquem isso com confiança. Alguns podem pensar que o Evangelho não pode ser cumprido ao fazer isso, mas de fato pode ser. Deus fez todos os sistemas do universo de tal forma que tudo pode ser realizado, e Ele pede isso de nós. Imagine que os filhos dissessem com dúvida: papai disse que a senha é 1, 2, 3, 4, mas não parece certo. As senhas geralmente são criadas com uma sequência complicada, para que ninguém adivinhe. Até estudantes do fundamental conseguiriam adivinhar: 1, 2, 3, 4. Essa é realmente a senha? Não pode ser. Assim, se eles não tentassem, a porta continuaria fechada para sempre. Não sigam seus próprios pensamentos, mas sigam somente as palavras de Deus. Por essa razão, o que Jesus disse em Marcos capítulo 9? Ele disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Ele quis dizer: eu já lhe dei todas as habilidades que você precisa, mas por causa da sua incredulidade, esse poder está bloqueado, e você está impedindo que ele funcione corretamente. Irmãos e irmãs, espero que, durante este abençoado festival de outono, possamos plenamente exibir a glória de Deus. Deus disse: tudo é possível ao que crê. Não é a nossa missão aqui pregar o Evangelho, em Samaria e até aos confins da terra? Não deveríamos ser aqueles que espalham completamente o Evangelho, em cada cidade e país onde residimos, para cumprir a profecia de Deus? Não existem muitas Siões estabelecidas pelos 5 oceanos e 6 continentes. Siões estão agora estabelecidas por todo o mundo.
Nas regiões restantes, se apenas cada igreja estabelecer uma igreja, ou se ramificar pregando o Evangelho, Deus ajudará no resto. Até este dia, não houve época na qual o Evangelho progrediu, sem a ajuda de Deus. Ainda mais agora, sendo a época da festa dos tabernáculos, Deus certamente nos ajudará. Devemos acreditar nisso e agir de acordo. Quem está realizando este Evangelho? Deus está liderando esta obra do Evangelho. Portanto, pensar que isso não pode ser alcançado, pode ser considerado uma fé muito equivocada. Deus, com certeza, é capaz de fazer esta obra. Espero que você e eu possamos nos tornar aqueles que têm os mesmos olhos que os olhos de Deus, e nos esforcemos ainda mais para salvar todo o mundo. Para isso, devemos constantemente pedir a Deus por força. É por isso que ele disse: pedi, buscai e batei. Vamos examinar juntos a lição de Mateus capítulo 7, versículo 7. Essas são exatamente as palavras que Jesus disse há 2000 anos. O próprio Jesus falou essas palavras. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Aqui, nós vemos as palavras dadas por Jesus que disse: o vosso Pai Celestial não vos dará coisas boas quando pedirdes a Ele? Isso não significa que Ele, com certeza, nos dará? Hoje é a festa dos tabernáculos, a festa para receber o Espírito Santo. É também a estação para ganhar frutos diligentemente. Para ganhar frutos, precisamos do poder de Deus. Assim como os apóstolos receberam o Espírito Santo da chuva temporã no dia de Pentecostes, pelo poder de Deus, vamos guiar 3.000, ou 5.000, ou até mais pessoas, aos braços de Deus em um dia, e nos tornar uma árvore frutífera de outono. Eu espero que todos nós possamos nos tornar aqueles que trazem grande alegria ao pai e à mãe, com lindos e bons frutos. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.